Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Eliane, eu sou professora da Escola Municipal Professora Sirlene de Paula e hoje irei ministrar mais uma aula aí de língua portuguesa do módulo 4. Então, nós vamos aqui iniciar aí, o capítulo 12, a magia da representação, das páginas aí 59 a 76. A magia da representação. Coloquei algumas perguntinhas aqui para vocês. Você já teve a oportunidade aí de assistir a uma peça teatral? Se sim, conte para seus familiares aí a experiência que vocês tiveram. Você já participou de alguma encenação teatral? Provavelmente, vocês devem ter participado aí, no mínimo na escola. Se você fosse convidado a encenar uma peça de teatro, qual personagem gostaria de representar e o porquê? Então, vamos dar início aí à leitura 1, só que a professora fez uma forma diferente. Ao invés dela fazer aqui com vocês a leitura, ela montou um videozinho, amador. Espero que vocês gostem e ao retorno do vídeo a gente continua aí. A magia da representação. Os lobos são lobos, ora bolas. Eram 2 vezes. Um lobo mau. Lobo mau? Se eu tivesse tempo, energia e paciência sobrando, eu poderia discutir esse adjetivo. Para você eu posso ser mau, muito mau, mausíssimo, porque eu caço, mato, mordo, mastigo e engulo outros bichos. Mas se você já tentou ver isso do meu ponto de vista, se eu não caçar, como é que eu vou almoçar e jantar? É verdade, nós poderíamos discutir esse e outros adjetivos, mas já que o senhor não tem nem tempo, nem energia, nem paciência sobrando, vamos em frente com a sua história? Tá. Numa bela manhã, ele estava na floresta quando apareceu uma menina de chapeuzinho vermelho. Olá, menininha. Como você se chama? Abigail, mas pode me chamar de Bibi. E o senhor, como se chama? Eu? Bem, eu sou... Meu nome é LM. Mas vamos ao que interessa. Aonde você vai assim tão satisfeita? Eu vou levar comida para a vovozinha que está doente, coitadinha. Mas eu tenho que tomar cuidado porque tem um lobo muito mau que mora nessa floresta. Tem um lobo mau por perto, é? Tem sim, senhor LM. É melhor eu me cuidar, né? Babá, quer dizer, bebê, quer dizer, bibi. É sim. Acho melhor a gente ir cada um para o seu lado agora mesmo. Boa ideia. Até loguinho, senhor LM. Mas por aí você vai dar uma volta muito grande. É melhor você ir pelo caminho do lago. É mesmo. Obrigada pela dica. De nadíssima. Mas espera aí. LM não é um nome. LM são as primeiras letras de que nome, hein? Quer dizer,
LM não são as iniciais de Lobo Mal, não, tá? Meu nome é Luiz Marcelo. Então, até loguinho, senhor Luiz Marcelo. Genial! Eu acabei de ganhar um jantar com direito à sobremesa. E agora, qual será o fim dessa história? Então, voltando aí do vídeo, leitura 1, que tem o título aí, Os Lobos São Lobos, Ora Bolas, né? A professora vai passar para vocês aí a explicação dessa leitura, que ele é um texto teatral. Então, o que seria um texto teatral aí? O gênero texto teatral é constituído de fatos, personagens e histórias, que sempre ocorrem em um determinado lugar, composto por introdução, complicação, clímax e desfecho. O que seria isso? A introdução pode ser o início aí da história, né? A complicação sempre é um conflito aí nessa história e o clímax é na situação o seguinte, quando você fica naquele momento doido para saber o que vai acontecer, que você não consegue largar a leitura, esse momento a gente chama aí de clímax. E nós temos o desfecho, que é o restante aí da história, né? Aí o exemplo mesmo aqui de clímax é o que tem lá na leitura 1. Por quê? No final aí do vídeo, se vocês observaram, a professora não colocou um fim, né? Então, justamente para frente aí, vai ocorrer uma atividade para vocês, né, finalizarem esse desfecho. Porém, vocês vão assistindo, mas o que será que vai acontecer com o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal? Qual que vai ser essa reação aí entre os dois? Aí o texto teatral ele é representado e não contado. A finalidade do texto aí teatral é ser representado, né? Então, eles são encenados, tem diálogo aí entre os personagens, ele tem um discurso direto, atores, plateias e palco, cenário, figurino e sonoplastia, que seria o som, linguagem corporal aí e gestual. Aí eu coloquei aqui para vocês a diferença que tem aí entre um conto e um texto teatral. Também para clarear aí as atividades, né, que virão para frente. Apesar das semelhanças aí entre um texto teatral e um texto, né, como contos, novelas e romances, é fácil observar aí as diferenças. Então, como que a gente vai observar lá? No conto, por exemplo, o narrador é o veículo dos acontecimentos, ele é quem transmite toda a história. No texto teatral, é dispensado o narrador, porque vai ter os personagens, eles mesmos, né, têm as falas deles, então vai ser dispensado aí. No teatro, a história não é contada, e sim mostrada aí pelos personagens, vividos pelos atores, como se fosse aí uma realidade. Então, quem já foi ao teatro, né, cada hora tem um momento de tá entrando com sua fala, tem seus movimentos no palco, tem seu figurino, cada um, né, tem o fundo lá do palco, e enfim, e também tem lá, transforma a narração em ação. O texto narrativo é dividido em capítulos e o teatral aí é dividido aí em atos. No teatro pode ocorrer falas inesperadas, né? E que não serão registradas, diferente aí do conto, porque já está tudo escrito, então é aquilo, não tem como mudar muito aí. Mas quando você está encenando, pode acontecer em algum momento que alguém tem uma fala, né, inesperada lá na emoção, que ela não vai ser registrada. Então, por isso tem essa diferença aí. Aí nós temos lá também nas atividades que virão, rubrica. O que seria isso? Eles orientam os narradores sobre o modo de se proceder no palco. Lá na leitura, quando vocês me acompanharem lá com a leitura, vocês virão lá umas escritas em vermelho. É justamente aquilo, né? Eles estão colocando ali o posicionamento de cada um, qual que é a ação, né, que cada um vai ter que ter, qual que é o movimento ali no espaço deles ali do teatro, entre outras coisas aí.
Aí, igual eu coloquei ali o exemplo, indicar um gesto, uma entonação diferente na fala, se ele tem que falar mais grosso, se ele tem que falar com, né, um pouco mais triste, mais feliz, saltitante. Aí, entra nisso aí. Então, chego aqui com as atividades de vocês, né, aqui estudando o texto. Eu vou ler só a primeira aqui para ver que vocês têm condições, pela explicação simples aqui do vídeo, né, do PowerPoint, que vocês conseguirão aí resolver as questões. Então, número 1 aí, o texto. O texto que você leu é um texto teatral. Converse com seus colegas sobre o objetivo desse gênero de texto e anote as suas conclusões. Então, qual que é o objetivo aí desse texto? Eu coloquei lá na explicação, né? Só voltar no slide aí. E essas marcações em azul aqui, porque a professora estava com o livro, né, do professor mesmo com as respostas, aí ela marcou aqui que eu não posso mostrar para vocês, né? Depois, quem sabe, futuramente a professora aí tira essa barrinha aí colorida. Então, o que eu falei com vocês anteriormente aí é essa atividade aqui, ó, a 7. Essa cena faz parte de uma peça teatral maior e mais completa, que é a leitura 1 aí, né? Mas, por meio de sua leitura, podemos formular hipóteses sobre o seu desfecho aí. Converse com seus colegas, né, com os familiares, claro, e responda oralmente a algumas questões. Você acha que o lobo realmente conseguiu enganar a Chapeuzinho? Você acredita que ela é esperta o suficiente para enganar o lobo ou que, de fato, o lobo conseguiu fazer com que ela acreditasse nas suas falsas intenções? Então, vocês vão pensar aí, né? E tentar aí simular aí ou finalizar aí essa história, esse desfecho aí. Aqui, para ler mais, tem uma explicação sobre o teatro, né? Que vocês vão pegar lá e ler quando ele iniciou, como que funciona aí o teatro, né? Que tem plateia, enfim. Produção e escrita. Nós vamos ter nessa página aqui, transformando um conto em um texto teatral. Então, eu coloquei lá para vocês a diferença entre um e o outro. O que um tem que ter, né? Que o outro não tem, para facilitar aí para vocês. Aí tem esse conto aqui, Princesa Linda, Laço de Fita. Vocês irão fazer a leitura aí e vão transformar aí, no caso, né, este conto em um texto teatral, tá? Não esqueçam aí que tem as marcações lá, né, de cada personagem na frente, o que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem umas dicas de como vocês vão produzir aí, né, transformar esse texto. Então, a professora colocou aqui para vocês, para quem tem interesse aí, né, de um treino para encenação teatral aí. Como que vocês vão começar a desenvolver esse lado aí? Vocês podem estar iniciando aí com a brincadeira aqui de mímica, pois através dela, vocês terão que usar aí a expressão gestual e faciais como tristeza, alegria, né, para que descubram a frase ou o nome de um filme ou um objeto. Então, acho que vocês já conhecem essa brincadeira, né? Normalmente a gente escolhe aí o que a gente vai descobrir. Se é o nome do filme, nome da música, né? Então, vocês têm que pegar isso assim com vontade, né? E fazer essas expressões faciais mesmo, fazer esses gestos para que o colega ou quem estiver brincando com vocês aí realmente descubram aí qual que é o nome que vocês estão querendo passar. Então, essa é uma forma assim, bem simples de vocês começarem aí a treinar com teatro. Então, dando continuidade aqui, nós vamos agora para a escrita das palavras. LH ou LI? Primeiro eu vou explicar para vocês aqui o LH, né? Então, o que seria o LH? Ele é um dígrafo, grupo de duas letras para representar aí um único fonema. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? CH, NH, né? Dois R's, dois S's. Por exemplo, se eu vou falar carro, eu falo, quando eu coloco os dois R's, porém sai o som só de um. Então, quando ocorre essa situação, né? Nós temos apenas um fonema. Então, ele é chamado aí de dígrafo. Aí nós vamos para o LI. O LI é o quê? É uma sílaba, né? Toda sílaba aí, né? Ela precisa de uma vogal, né? Senão não é considerada aí uma sílaba. Então, eu coloquei lá, é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz.
A base das sílabas na língua portuguesa são o quê? São as vogais, né? Sem vogais não há sílaba. Aí nós vamos aqui então para a atividade. Através daquela explicação ali, tem essa atividade aqui que vocês irão resolver aí. Mas, professora, como que eu vou saber quando que eu coloco LH e quando que eu coloco LI? Infelizmente, não tem uma regra. A regra é o quê? Vou passar a dica para vocês. Leiam, leiam, leiam e leiam e leiam. Quanto mais vocês leem, mais vocês vão, né, decorando aí a palavra e na hora da grafia, na hora de escrever, vocês vão lembrar, porque infelizmente não há essa regra. Aí dando continuidade aí, né, às atividades. Aí a professora trouxe aqui uma brincadeira que tem esse dominó aí do LH, lá no final do livro de vocês. Vocês vão, né, destacar aí, recortar, e eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês vão agir aí na brincadeira. Então, essa aqui serão as pecinhas que vocês irão destacar lá, né, no livro de vocês. Aí vocês podem escolher quantas pessoas quiserem aí para estar brincando aí. E vocês vão tirar para o ímpar, ou dependendo da quantidade aí, né, de pessoas, e escolher quem vai iniciar a brincadeira. O primeiro vai colocar a carta, né, vai iniciar lá com uma carta. Cada lado aí do dominó vai ter uma situação. Tanto que a nossa aqui tem, um lado tem o LH, né, e do outro lado tem a palavra telha. Então, o outro, né, colega de vocês aí na brincadeira vai ter que escolher, olhar lá no meio da carta deles, qual que vai encaixar aqui com essas pecinhas aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a palavra aqui galho, né? Aí eu posso vir aqui e encaixar aqui a minha palavra galho, porque ela é com LHI. Eu posso vir aqui também e encaixar telha, meu LH, né? Vou colocar aqui de lado aqui para modificar um pouquinho. Então, telha escrito com LH, coloquei o LH aqui. E LI, eu também tenho uma pecinha lá que tem a palavra lá, ó, vigília. Aí eu encaixo aqui. Então, assim, e assim vocês vão fazendo até finalizar aí a carta, ou quem ficar com mais cartas, né? E quem finaliza o jogo com mais cartas, perde o jogo aí. Então, é isso. Agora nós vamos aí para a leitura 2. A fada que tinha ideias. A fadinha aí sou eu, né? Não sei se vocês perceberam aí, mas sou eu que estou ali voando. Então, essa leitura 2 aqui, ela também é um texto teatral. Então, acho que não há necessidade de voltar aquela explicação toda novamente aqui para vocês. A única coisa que eu quero mostrar ali é para vocês observarem que aqui também tem, né, vários personagens. Então, no cantinho ali, tá ali, personagens. Clara Luz, fada 1, fada 2, fada 3, fadinha 1, fadinha 2, fadinha 3. Como todos são fadas, aí para ele modificar, e o que colocou? Enumerou ali, né? Então, para facilitar, na hora de você saber quem é que está falando aí, qual que é a fala de cada um. E eu não vou ler porque esse texto aqui, ele é muito grande. Então, a professora ficaria aqui, ó, por muito tempo lendo esse texto. Então, vou deixar a responsabilidade aí de vocês. Aí chega aí no estudando o texto, né? E vocês também, olha lá, ó. Que característica do texto lido comprova que se trata de um texto teatral? Então já tem essa explicação lá. Aí vocês irão realizar aí todas as atividades. Nesse aqui, comparando os textos, vocês terão lá que voltar na leitura 1, né? E na leitura 2, para vocês observarem qual a característica deles, o que eles têm aí parecido, para responder aí essa atividade. E o estudo da língua, vem aí interjeição. Eu coloquei ali a explicação de interjeição para vocês. É a palavra invariável que exprime o quê? Emoções, sensações e estado de espírito aí. Como? Vamos supor, você fica feliz com alguma coisa, né? Aí você vai lá assim, por exemplo, viva! Com expressa assim, né? Boa, a outra ali, claro, sim.
Então, essas expressões assim, elas são chamadas aí de interjeição. Então, através delas, vocês vão observar lá no texto quais são essas interjeições que tem lá. E vão responder aí as atividades. Irão ler também aí essa tirinha, né? E tá respondendo abaixo aí as questões. Tem essa página também que vocês irão responder. E chegamos ao fim aí das atividades. Então, mais uma vez, a professora chegou ao fim, né? E espero que vocês acompanhem direitinho aí e realizem todas as atividades. Um abraço e até a próxima.